Boa noite a todos e todas, a todos os presentes presencialmente e os presentes virtualmente. É com muita alegria que hoje nós temos uma palestrante da casa. O tema hoje é sobre uso capião extrajudicial. A palestrante é a doutora Nohana Quintanilha, graduada pela UF em 2016, pós-graduada em Direito Imobiliário em 2018 e co-líder da Comissão de Uso Capião Judicial e Extrajudicial da nossa ABANE. Como vai, doutora Nohana? Preparada? Boa noite, doutora Alessandra. Boa noite a todos. A palestra sua, é uma honra muito grande assistir uma palestra sua aqui na nossa casa. Estou ao lado do meu vice-presidente Daniel Martins, estamos com a casa cheia, estamos recebendo hoje um novo associado, que nós vamos fazer a entrega da carteirinha dele. Eu acho que a gente podia, Nohana, começar com a entrega da carteirinha, pode ser? Então, eu vou começar pela entrega da carteirinha, que o doutor João trouxe uma resposta para a ABANE, que foi muito interessante. Ele surgiu na ABANE no dia do evento do Dr. Sidney, que foi a inauguração da galeria de fotos do nosso ex-presidente Sidney Santana. E ele narrou que conheceu a ABANE pelas redes sociais. E foi uma resposta muito positiva, porque nós fazemos publicidade pelas redes sociais, mas não fazemos engajamento nas redes sociais ainda. A nossa publicidade ela é tímida, somente para aqueles que estão vinculados à instituição. Então, foi muito legal, foi uma resposta muito positiva saber que novos associados estão vindo pelas redes sociais, estão sendo atraídos pelos nossos eventos, pelas nossas atividades. Então, João, seja bem-vindo à nossa ABANE. Gostaria de convidá-lo para receber sua carteirinha. Doutor João Vitor Videira Ribeiro. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Parabéns. Antes de passar a palavra para a Nohana, eu também vou pedir a todos um minuto de silêncio em homenagem ao nosso fundador e também nosso conselheiro nato, ex-presidente da doutor Geraldo B. Simões, que vai deixar muita falta aqui, vai deixar uma lacuna, né? Porém, ele também deixa o seu legado e aumenta a nossa responsabilidade de dar continuidade a essa instituição com a mesma seriedade, com a mesma dedicação em que os nossos fundadores, que estão ficando cada vez menos o seu time, né? Estão ficando em história e menos em vida, né? E isso aumenta a nossa responsabilidade, principalmente aos novos. Então, gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem a ele.
Voltando. A missa de sétimo dia do Dr. Geraldo Beire Simões, organizada pela nossa instituição, vai ser dia 9/6, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Parto, que fica na rua Rodrigo Silva, número 7, ali perto da Rua da Assembleia e Rua São José, tá? Também vai ser transmitido ao vivo pelo canal do YouTube. O padre é o padre Gleison Mones, e quem é católico conhece, é muito conhecido ali naquela paróquia. Todos estão convidados. E é isso. Esse mês nós vamos ter um pinga-fogo em homenagem ao Dr. Geraldo Beire, que foi quem deu essa ideia do nosso pinga-fogo, né? Que fundou o nosso pinga-fogo. A batizão. É isso, gente. Então, Hanna, começa o seu debate, a sua palestra. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Agradeço, né, desde já a presença de cada um aqui. Agradeço a doutora Alessandra, ao doutor Daniel também aqui a oportunidade da gente falar mais sobre a regularização imobiliária nesse sentido dos direitos possessórios, né, que a gente utiliza muito a usucapião. E nessa modalidade extrajudicial que tende a demonstrar para o nosso cliente uma celeridade diferenciada que nós precisamos considerar e uma prestação efetiva, né, do direito, da justiça. Então, é um prazer conversar com vocês aqui sobre esse tema, em que eu tenho me especializado cada vez mais e trabalhado também de forma majoritária aqui no escritório de advocacia que eu tenho em Campo Grande. Bom, falar desse tema de regularização imobiliária, usucapião, né, de ações possessórias no geral, é um tema importante não só para a gente, né, advogados, mas também para toda a sociedade, porque a gente está falando aqui de regularizar imóveis que não existem no mundo jurídico, né, de situações que complicam até mesmo essa organização da cidade. É difícil contextualizar políticas públicas, por exemplo, aplicar num contexto do município, da localidade, imóvel que não existe juridicamente. Então, quando a gente trata de posse, ela tem um cunho também social importantíssimo para que a gente possa melhorar enquanto sociedade. Então, assim, introduzindo aqui para vocês me conhecerem melhor, assim que eu me formei na Federal Fluminense aqui do Rio, eu fui morar no estado do Paraná e já um pouco desestimulada com a advocacia, porque eu estagiei na Defensoria Pública, vi aqueles processos de usucapião, inventário com 10, 20 anos de duração, né, de curso. Eu via foto de documento das partes, né, com filhos menores, e quando vinham dar andamento comigo, já era o filho do filho da época, né, vindo dar andamento no processo judicial, e aquilo ali me desmotivava cada vez mais com a advocacia. Então, assim, eu não considerava mesmo a hipótese de advogar, somente considerava a hipótese de concurso público justamente por me encontrar desmotivado, né, vendo processos judiciais tramitando por tantos anos e o acesso à justiça não chegando àquelas partes, porque elas duravam tanto tempo, né, o processo, que, enfim, as partes iam, às vezes, até se mudando e não conseguiam ver seu direito efetivado. E quanto mais tempo passa, claro, também os documentos, as partes vão sendo dificultadas de ter o seu prosseguimento. Então, eu fui me vendo desmotivada, foi quando eu precisei advogar, né? Foi uma questão de necessidade. E lá no estado do Paraná, que foi onde eu iniciei a advocacia, todo mundo se conhece, eu adorei isso, né? Ser advogada do interior por isso, porque todo mundo se conhece, fui me apresentar ao cartório de notas, né? O registro de imóveis. Foi quando eu comecei a ter acesso às possibilidades extrajudiciais das ações. Então, eu fui ter acesso ao inventário, ao usucapião, e fui tendo um retorno financeiro positivo. E isso vai ser um dos temas que eu vou tratar aqui com vocês também, os honorários advocatícios, previstos na nossa tabela de honorários da OAB aqui do Rio. Eu não sei se todos sabem, mas nós temos ali, no valor aproximado de 15 a 19 mil, o valor a precificação, né, dos honorários para usucapião. Então, e por que esse valor?
né, considerada ali como mínimo, a partir desse valor, a gente considera uma regularização imobiliária. Por quê? A gente está falando aqui de valorização de um imóvel, de um patrimônio, de um bem. Não só uma valorização financeira, mas também uma segurança jurídica para aquele imóvel. Então, a pessoa ela consegue ter revertido aquele valor para ela, né, numa transmissão, numa venda e numa oportunidade de venda também de forma financiada, né? Ou seja, uma venda mais rápida de ser efetivada de forma financiada e também com um valor justo, né? Um valor que aquele imóvel realmente tenha a validade. Então, a gente vai tratar daqui a pouco sobre esse valor de precificação e por que a importância da gente seguir aqui, enquanto advogados, não aviltar aqui os nossos honorários, né? E seguir, no mínimo, ali essa tabela da OAB para que a gente possa ser valorizado, ter o nosso trabalho reconhecido perante a sociedade também. Então, voltando ali à minha trajetória, eu me identifiquei com essa parte extrajudicial, porque eu me encontrei ali tanto com esse retorno financeiro, quanto também a celeridade, que para mim é muito importante. O cliente, ele entende que você prestou um bom serviço quando você apresenta um resultado rápido também, né? A gente sabe que tem, nessa trajetória, tem inúmeras dificuldades, o judiciário é uma delas, mas o cliente, quando ele te apresenta uma demanda, ele quer o mais rápido possível, o mais barato possível também, né? E quando a gente mostra para ele que um processo judicial de uso capião pode demorar 20 anos, ele bota isso na ponta do lápis, o prejuízo é enorme, não só financeiro, mas de tempo, né? E tudo mais. Então, quando eu retorno para o Rio de Janeiro, lá do Paraná, enfim, comecei a me destacar aqui no meu bairro. Meu bairro é Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, não sei se todos conhecem, aqui a gente tem mais de 400 mil habitantes, e o cartório, aqui o 12º registro de imóveis, competente aqui da minha região, o 12º apresenta um trabalho um trabalho diferenciado nessa questão tecnológica, de aceitação das inovações, por exemplo, a uso capião extrajudicial, assim que ela foi orientada pelo provimento 65 de 2017, por exemplo, eles foram rapidamente auxiliar os advogados, os arquitetos, engenheiros aqui nessa demanda. Então, nós temos aqui mais de 100 registros na minha região, na minha área, e porque isso reflete, claro, o bom serviço também do registro de imóveis aqui da minha região. Então, isso é muito importante, esse trabalho entre os profissionais, né, se ajudando e acolhendo de forma efetiva aqui o que a legislação nos apresenta. Então, fui vendo que a minha região aqui tinha uma demanda muito grande, aqui nós temos a Estrada da Posse, por exemplo, eu falei, nossa, essa é uma área de grande interesse e de necessidade também, porque eu tenho demanda e é uma área que eu me identifiquei. Eu comecei a ter uma paixão por essa área, né, de imóveis. Então, comecei a estudar, fui vendo que a posse é um direito, né, que tem esse interesse juridicamente protegido, é tutelado pela Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 35, e fui vendo que, apesar da posse ser protegida, ter essa tutela jurisdicional, a propriedade no Brasil é registral. Então, não adianta eu ter uma posse protegida, ok, ninguém me tira daqui, né, não ser se eu for lesada ou, enfim, for ameaçada, mas não adianta se eu não tiver meu nome registrado no registro de imóveis. Foi quando eu comecei a praticar isso com os meus clientes, conscientizando de que, olha, a propriedade no Brasil é registral, então, seguindo aqui o artigo 1245 do Código Civil, você só vai ser proprietário se seu nome estiver no título, na certidão de ônus reais, na matrícula do seu imóvel. E isso é um trabalho que a gente precisa fazer, porque se para quem é do direito, às vezes, tem essa dificuldade de entender a importância de regularizar um documento, imagina o cliente. Então, foi quando a gente começou a trabalhar bastante na questão ali da informação para o público, conscientizar também aqui palestras como essa em associações, em OAB, enfim, demais órgãos, são importantes para que a gente conscientize os clientes de que é importante e é um investimento, que eles encarem esse procedimento como um investimento na sua vida, na sua família, né? Porque certamente, um exemplo antes aqui de
de entrar com mais detalhe nos honorários advocatícios, mas já passando para vocês que ali tem R$19 mil sendo cobrado com uma posse com benfeitorias. Eu cobrando 19 mil aqui para o meu cliente, que eu hoje tenho, eu demonstro para ele aqui no meu atendimento, aqui no escritório, como ele vai ter revertido para ele esses 19 mil, porque numa venda, numa transmissão, numa doação, esse dinheiro não vai ser tão significativo quanto a majoração desse imóvel quando ele for valorizado. Então, a gente precisa ter... Porque, assim, para a gente é óbvio, mas para o cliente o óbvio precisa ser dito. Então, a gente precisa ter essa paciência de explicar para o cliente que aquele dinheiro ali não chega perto da porcentagem que vai majorar o valor de venda daquele imóvel, que ele vai vender muito maior do que ele realmente está esperando agora, sendo posse, né? Não tendo o RGI e tudo. Então, a gente precisa passar essa informação para o cliente com muita paciência, e porque, né, principalmente aqueles clientes que têm como residência, né, moradia. No meu caso aqui são os maiores, né, o maior número de cartelas de clientes aqui são para realmente que já moram lá há 20 anos, 30 anos, e aí se viram numa oportunidade de venda ou de inventário, de herança, de partilha, e aí precisam regularizar essa situação. Então, voltando aqui ao assunto, eu passando essa informação para o cliente, mesmo assim, a gente ainda tem essa dificuldade de manutenção dessa fundamentação para eles, né? Então, a gente precisa fazer sempre essa balança de mostrar para ele, olha, é uma burocracia, mas é um investimento, é importante para a sua vida, para o seu dinheiro que você trabalhou por tantos anos, né? Investiu nesse imóvel, fez obras e tudo mais. Então, a gente tem que ter essa paciência com ele. Eu separei aqui para falar com vocês também, que eu estou vendo aqui muitos advogados experientes, que com certeza tem muito para passar para mim também, mas nós temos muitos advogados jovens também. E uma crença que eu, quando comecei a atuar nessa área, eu fui quebrando, foi de que o uso capião não é um tema para mim, é um tema para advogado experiente, uma área de atuação que demanda experiência e tudo mais. Claro que a experiência é muito importante, mas hoje nós temos uma legislação cada vez mais didática, objetiva, e que nos apresenta aqui como se fosse uma receita de bolo, e no meu caso aqui o provimento, né, 65 de 2017, onde eles colocam de forma orientativa todos os requisitos obrigatórios para que a gente possa apresentar no registro de imóveis diretamente esse nosso pedido, com a ata notarial, o requerimento. Então, você imprimindo esse provimento com todos esses requisitos, você consegue apresentar essa demanda para o seu cliente e tendo um novo nicho no seu escritório, tá? Então, hoje eu apresento para vocês essa possibilidade de especialização também, porque eu estou vendo aqui a doutora Natália Rosa, ela trabalha muito com a parte cartorária, então ela acrescentar esse nicho também na sua cartela ali de serviços é interessante porque valoriza mais o seu escritório, o seu serviço. Então, na legislação, né? Então, voltando aqui, que o 1071, ele foi inserido o artigo 216A, né, na lei de 6.015, Lei de Registros Públicos, né, significando a adoção do paradigma da desjudicialização de procedimentos. Falando da desjudicialização, gente, eu não posso deixar de falar aqui, aproveitando essa oportunidade e deixando também, colocando essa dica aqui para a doutora Alessandra, a doutora Fátima depois trabalhar, a ideia da adjudicação compulsória. Eu não sei se vocês acompanharam semana passada, né, a emenda que teve no Senado, né, e foi aprovado pelo Congresso Nacional, a emenda em que inseriu, na medida provisória 1085, né, a possibilidade da adjudicação compulsória. Então, é um tema que a gente precisa trabalhar, porque é um outro nicho para nós advogados, apresentar essa possibilidade para o cliente, né, com a aprovação aqui dessa medida provisória, vai ser excelente. A gente está aguardando aqui só o veto ou o deferimento o veto ou a sanção do presidente da República, né, nessa medida provisória,
1085, que está enorme, ela precisa ser aprovada, porque ela tem bastante aqui artigos interessantes, e uma dessas inovações foi essa adjudicação compulsória, porque faz parte aqui da regularização, né? E assim como a uso capião, que quando chegam aqui essas necessidades, né? Ela tem a uso capião, ela é a última medida. Explico aqui para o cliente que ela é a última medida, né? Quando não tem mais o que fazer para regularizar esse imóvel, a gente faz a uso capião, seja na modalidade extrajudicial ou judicial. Mas tem situações em que não cabem nem a uso capião, porque, claro, nem o oficial registrador, nem o judiciário vai permitir que a gente burle o fisco, nem a gente vai orientar o cliente, claro. E tem situações que precisa pagar o ITBI, que tem como você unir ali a cadeia sucessória, a cadeia das propriedades ali, né, e conseguir regularizar o imóvel dessa forma. Então, tem situações que a gente, ali no extrajudicial, não consegue apresentar para o cliente. E a adjudicação compulsória, ela vai ser uma possibilidade, com a aprovação aqui dessa medida, de apresentar para o cliente de forma extrajudicial, então, de forma célere também. Porque, né, eu acredito que todos aqui, sempre que tem a oportunidade de fugir do poder judiciário, né, não pensem em outra coisa, a não ser abraçar aí o campo extrajudicial e apresentar para o nosso cliente essa possibilidade. A doutora Natália está colocando aqui que a medida provisória 1085 sofreu mais de 300 emendas e, quando for convertida em lei, vai trazer muitas novidades para o extrajudicial, entre elas a adjudicação compulsória. Exatamente. Então, assim, e nós vamos ter esse outro tema para trabalhar. Eu li aqui essa emenda e a ata notarial, ela vai ser também uma das exigências, né? Claro, apresentando aí a comprovação do pagamento e tudo mais. E eu estou ansiosa para a gente já poder colocar em prática essa adjudicação de forma extrajudicial, né? Então, voltando aqui ao nosso tema de uso, o capião, eu queria trazer para vocês aqui, eu separei um slide que, inclusive, eu vou enviar, eu pedi para a Caroline enviar depois por e-mail, né, a todos que estão aqui assistindo, porque um dos requisitos aqui do procedimento de uso capião é a planta e o memorial descritivo, ou, quando ela for dispensada, que ela pode ser dispensada, a ciência dos confinantes, né? A anuência dos confrontantes ali do imóvel. E a gente precisa desse documento assinado pelos vizinhos, né? Então, essa para mim, foi uma oportunidade que eu vi, porque no meu primeiro procedimento que eu fiz, eu identifiquei bastante desconfiança daqueles confinantes, né? Uma, porque eles falam, o que é isso? Ele está querendo pegar alguma parte que é minha? Será que ele está querendo pegar o meu imóvel? As pessoas não têm conhecimento mesmo legal do que se trata. Então, além dessa dificuldade que eu encontrei com esses confinantes, de explicar o procedimento, explicar que eles não estão sendo lesados, pelo contrário, aquilo ali vai valorizar a rua dele, o bairro. Além disso, eu vi também como uma forma de me apresentar enquanto advogada, de apresentar para eles essa possibilidade de serviço também. Porque se um vizinho está me procurando, possivelmente os demais vizinhos também têm essa necessidade de regularização, de dar uso capião. Então, o que eu fiz? E aí, eu vou acrescentar, vou colocar aqui para vocês acompanharem comigo. Vocês estão enxergando o documento? Tá. Eu coloquei aqui o passo a passo, né? Porque assim a gente não vai conseguir destrinchar aqui o provimento todo, né? 65 de 2017, que regulamenta aqui a uso capião extrajudicial. Mas eu coloquei aqui um passo a passo que foi de 1 a 12, que vocês poderão utilizar esse passo a passo também para enviar para os clientes de vocês, ou informar no site de vocês também como que funciona, porque o cliente ele se sente mais confiante daquilo que ele está pagando quando ele conhece o início, o meio e o fim, né? Então, esse passo a passo aqui é interessante para a gente colocar
de forma explicativa, né, para o cliente, para ele ter conhecimento de como que funciona. Esse slide vai chegar para vocês. E aí, voltando aqui ao assunto dos vizinhos. Aí, eu, pensando dessa forma, né, peraí, deixa eu ver aqui. Pensando dessa forma, eu falei, como que eu posso atingir esse vizinho ao meu favor para fazer com que ele assine essa planta, né? Ou mesmo Desculpa, gente. Vocês estão visualizando o documento aqui do modelinho que eu separei para vocês? Tá. Pensando em como chegar até esse vizinho de forma explicativa do procedimento para ele se sentir seguro do que ele está assinando, me enviar o documento de identidade dele e também poder me apresentar enquanto advogada para que, quem sabe, ele possa me contratar, né? Claro, de forma assim, claro, chegando, informando, né, qual é o procedimento, porque a gente precisa respeitar o código de ética da OAB, o estatuto. Então, o que eu pensei? Eu preciso explicar para ele, eu vou fazer um documento, e é esse documento que eu separei aqui para enviar para vocês hoje. Coloquei, olá, vizinho, você já ouviu falar no procedimento da uso capião extrajudicial? E aí, coloquei assim embaixo, estamos realizando esse procedimento no imóvel vizinho, e localizado na rua tal, coloquei o endereço certinho, e coloquei, em razão disso, serve a presente para solicitar a sua assinatura na declaração que o senhor é vizinho dele. Isso aqui é um modelinho, mas o meu documento que eu estou utilizando está até mais completo. Depois até posso dividir com vocês também, que eu coloco a medida certa do terreno do meu cliente, a medida certa e o tempo também do lapso temporal que eles são vizinhos, que eles se conhecem, né, para que eles possam alegar ali de forma correta o lapso temporal que é exigido pela uso capião. E expliquei, a uso capião extrajudicial é requerida, enfim, expliquei qual é o procedimento, só é dono quem registra e tudo mais. Aí, caso você ainda não saiba para que serve uma ação dessa, seguem cinco efeitos que vão te esclarecer o assunto. Coloquei, o requerente passa de possuidor a proprietário, porque eles nem sabem também, né, o que é possuidor, qual é a diferença de proprietário. Expliquei, a propriedade será registrada no registro de imóveis. Caso alguém queira pleitear o uso capião da mesma área, não vai poder, porque vai ter essa segurança jurídica. E, enfim, fui explicando aqui, considerando que no momento da ação são verificadas as metragens e tudo mais, enfim, passando para ele essa segurança do que funciona, e coloquei que o procedimento extrajudicial está apto para atribuir, né, solução eficiente aqui nessa legalização. Caso tenha ficado alguma dúvida, não hesite em me ligar, e coloquei meu número. E o que acontece? Quando eu explico dessa forma para o cliente, para o vizinho, uma que ele vai entender do que se trata, né, para ele poder assinar. E a Paula ligou aqui. Oi, Isabel. Oi, Isabel. Boa noite. Tudo bem? E aí, voltando, quando eu explico essa uso capião para o vizinho, então ele vai se sentir mais confiante de assinar essa documentação. Em anexo, eu grampeio aqui o documento que eu preciso que ele assine, né? Seja a cópia da planta, seja o documento de que ele precisa ter a ciência ali, o termo de ciência da tramitação dessa uso capião que está aqui em curso no registro de imóveis. Enfim, envio tudo para ele, porque essa é a minha oportunidade dele assinar, dele me ligar para tirar as dúvidas do que se trata, e ali, quem sabe, conseguir, né, conquistar um cliente também. Então, assim, a gente consegue apresentar essas duas possibilidades para o escritório, né? Tanto de conseguir essa assinatura, porque mesmo que eu não tenha essa assinatura dele, eu vou conseguir avançar no meu processo, né? Porque eles vão ser notificados, o oficial registrador ele vai notificar de uma forma ou de outra por edital, enfim, esse confinante. Mas é uma possibilidade para você também chegar até esse possível cliente. Então, eu compartilho com vocês aqui esse documento que vocês também poderão utilizar, caso desejem. A questão agora dos honorários, né, que eu separei aqui para falar com vocês também. A ação de uso capião, deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês novamente
A ação de usucapião hoje, aqui na tabela de honorários da OAB do Rio de Janeiro, referente ao mês de maio de 2021, ela hoje tem esse valor, né? Mínimo de 16 mil para nua propriedade e com benfeitorias ou rentável 19 mil aproximadamente. Aí eu circulei aqui para vocês. Tem gente que cobra mais caro? Tem gente que cobra mais caro. Mas tem gente que também cobra mais barato e muito mais barato? Infelizmente tem. E, então, assim, eu me vejo na responsabilidade de dividir aqui com os colegas, da gente fazer essa corrente de valorização dos nossos honorários, de valorização do seu serviço, do seu tempo, do seu estudo, né? E tentar considerar ali a tabela da OAB sempre como mínimo. Por quê? Isso a gente se ajuda enquanto classe, né? Consegue fazer com que contribuir aqui para a subsistência do nosso escritório, da nossa advocacia, e você não vai lesar o cliente se você cobrar um valor menor que ele, pelo contrário, você vai se prejudicar. Então, assim, apresentando para o cliente todas essas atribuições que a gente falou aqui hoje, que vai majorar o valor de venda do imóvel, vai trazer para ele uma segurança jurídica. Infelizmente, a gente sabe desse poder paralelo que existe aqui, né, na minha região, a gente não pode confiar nessa questão, enfim, né, de pessoas tomando posse do vizinho. Então, a gente precisa, o quanto antes, regularizar essa propriedade que, por diversas vezes, a pessoa investiu ali dinheiro do seu trabalho de muitos anos, quer deixar para a família. Então, a gente explica para ele que não tem preço que pague a paz dele de ter um bem dele revertido para a família, ou então um bem vendido de forma valorizada. Vai contribuir ali para a rua, para o bairro, para o município, né, para a sua localidade, porque vai contribuir para as políticas públicas de forma efetiva, porque a gente precisa explicar para ele que não é o IPTU que vai dar essa titularidade para ele, que vai comprovar a titularidade dele, né? Muitos clientes chegam para mim aqui, me mostrando aqui o documento do IPTU e falando, não, eu sou a dona aqui, está aqui escrito no IPTU o meu nome. E aí a gente precisa explicar o óbvio, porque para o cliente não é óbvio. Então, a gente precisa explicar para ele que aquele documento ali é um documento, é uma prova que demonstra o ânimos domini dele, demonstra ali a boa-fé, a intenção ali de dar função social ao imóvel, mas que ele precisa dessa regularização, dessa uso capião, né, como aqui a gente está tratando. Então, assim, falando da natureza jurídica aqui agora da uso capião, né, ela tem, diferente aí da adjudicação compulsória, que a gente pode tratar depois de um tema à parte, ela tem a natureza de aquisição originária do bem. Então, ela é como se fosse contra alguém, né? A diferença da adjudicação é porque ela deriva de uma outra, uma aquisição derivada. Então, ela vai passar de uma outra pessoa para o nome dela. A uso capião, não. A gente vai desconsiderar na matrícula o histórico anterior e vai criar uma nova matrícula para aquele imóvel. Então, a gente precisa também explicar essa parte para o cliente, falando que se ele se acomodar e deixar o imóvel dele no nome de um terceiro, que ele não sabe se a pessoa está devendo rios de dinheiro, não sabe se tem uma empresa que deixou também dívidas, enfim, tem um inventário, esse imóvel ele pode ser arrolado em um processo que pode prejudicar ele, e até depois que ele venha a contestar, a lutar por essa dívida, vai ser mais custoso, né? Vai levar mais tempo e mais dinheiro. Eu sempre explico isso para os clientes também. Quanto antes eles puderem se precaver desses problemas que surgem, né? Dessas indisponibilidades nas matrículas, é interessante. Então, assim, eu entendo até que seja uma boa estratégia aqui do escritório de advocacia também, aos seus clientes, né, que já são os clientes de vocês, enviar esses informativos explicando por e-mail para eles que a importância dessa advocacia preventiva, deles evitarem esses prejuízos, né, financeiros, regularizando o seu imóvel quanto antes. Deixa eu ler aqui esse chat aqui com os comentários. A doutora Vanessa Martins colocou nivelar o valor do nosso serviço, valorizar a nossa atuação. Com certeza. Eu até lembrei de colocar aqui a precificação dos honorários, né? E eu costumo utilizar essa base de honorários mesmo, né? Aqui para os clientes.
E eu prestei atenção numa palestra de uma arquiteta que ela aproveitou da palestra para fazer esse pedido também, né? A Roberta Mendes, arquiteta. Ela pediu para os arquitetos, engenheiros que estavam lá na live com ela, né, para eles fazerem essa corrente também de valorização, de ajuda mútua, porque assim como tem gente como advogados que cobram um valor muito ínfimo, também tem os arquitetos, engenheiros que vendem a ART, né, que ela fala, e que trata como se fosse estão banalizando, né, a profissão. Então, assim como tem profissionais ali na engenharia, na arquitetura, tem advogados também. Então, a gente precisa nivelar o nosso valor para a gente se valorizar e poder existir, né, continuar aqui oferecendo um bom serviço, um bom atendimento ao nosso cliente, apresentando essas alternativas para eles de regularização. A doutora Nayara Ribeiro colocou: não podem esperar terem a posse violada para, de última hora, reunir provas e testemunhas para comprovar, em juízo, a legitimidade da posse. Exatamente. E, em relação à questão da prova, que a doutora Nayara até mencionou aqui também, uma das formas que eu consegui também apresentar para os meus clientes de informativo foi aproveitando a questão do imposto de renda, informando para eles que é importante que eles mencionem, né, declarem no imposto de renda a posse deles, porque aquilo ali vai servir também de documento probatório para eles na instrução da usucapião extrajudicial. Qualquer documento, né, gente? Ali na instrução é importante. Eu digo matrícula de escola das crianças, enfim, fotos, todas as formas de documento. A gente consegue utilizar como prova para usucapião. Porque a diferença dela, né, da usucapião extrajudicial para judicial é porque não tem ali ela não tem assim o litígio, não pode ter essa briga ali essa discussão, né, no extrajudicial assim é de forma mais célere, né? Não o tempo é consideravelmente diferente do judicial para o extrajudicial. Eu estou vendo aqui também a presença de um corretor, César Pinheiro. Seja bem-vindo. Que bom ter aqui um corretor também para tratar sobre esse assunto, né, de regularização, que eles também fazem parte desse trabalho que, né, somos colegas de profissão que contribuem para a regularização da nossa região. Alguém tem alguma dúvida em relação à prática, assim, de como funciona uma ata notarial, de como funciona, após a gente dar entrada no registro, ali, protocolar o nosso requerimento junto à ata notarial no registro de imóveis, como acontece? Alguém tem alguma dúvida em relação ao procedimento na prática? Se tiver, pode falar aqui no chat que a gente vai conversando, vai trocando essa ideia que eu acho muito proveitosa. Aqui para mostrar para vocês também Doutora Nohana, excelente palestra, explanação. Não podemos esquecer que temos pessoas presencialmente aqui na banca e tem uma pergunta. Sim, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Tânia, eu sou a segunda secretária, com muita honra, da nossa banca. E, para não deixar em branco aqui, eu tenho que fazer sempre uma perguntinha, né? O que acontece? A nossa preocupação maior com relação a isso diz respeito aos nossos registradores, né? Porque, em grande maioria, eles não estão assumindo essa situação que nós, inclusive, compreendemos, porque todos os ônus estão colocados no colo deles. Então, qualquer deslize, qualquer coisa que, lamentavelmente, a gente sabe, né, o que tem de documento falso por aí, essa coisa toda, então a gente fica muito limitado. Seria muito bom, maravilhoso, que tudo isso realmente corresse como a senhora está falando aí. Só que eu não sei quais os registros, se a senhora puder informar. A senhora está falando aqui da área de Campo Grande, o 12º. Agora, se a senhora tem notícia de mais algum outro oficial ou de mais algum outro registro que estejam efetuando
essa uso campeão extrajudicial tão pensada e tão desejada por todos nós, né? Eu também tive um uso campeão judicial, né, que na época que era tudo a vara privativa de registros públicos, era 10 mil vezes melhor você trabalhar no uso campeão judicial, porque ali eles realmente entendiam do riscado, e depois que passou para as varas cíveis, ficou uma loucura. Então, eu gostaria de saber se a senhora tem condições de nos passar quais são os registros que estão aceitando essa uso campeão com mais tranquilidade. Olha, eu entendo que não é uma realidade para todos os cartórios essa movimentação, essa aceitação dos procedimentos extrajudiciais, né? Aqui eu tenho uma sorte de trabalhar numa região competente aqui do 12º RI, que o doutor Sérgio, que é o oficial registrador, ele é bem eficiente nessa área, ele aceita bem as inovações, mas eu sei que não é uma realidade. Nós já temos procedimentos de uso capião extrajudicial no 9º, nós já temos também no 4º, registro de imóveis de Santa Cruz, e eu sei que tem outros cartórios que não estão ainda aceitando bem, mas assim, a gente precisa também reafirmar aqui a necessidade da gente brigar nesses cartórios, porque eu entendo que eles têm essa insegurança de aceitar um uso capião que antes não é pouco tempo, porque ela foi regulamentada em 2017, já existia antes, né, pela Lei de Registros Públicos, mas ela foi orientada, né, regulamentada melhor com o provimento 65 de 2017. Então, desde então, os cartórios já podem se atualizando e oferecendo esse serviço nos cartórios. Mas não é uma realidade de todos, né? Infelizmente, tem oficiais que preferem suscitar dúvida e prosseguir no judicial. Então, assim, o nosso papel é de questionar esses abusos, né? E exigir que o nosso direito seja garantido, porque é lei, a gente não está pedindo favor. Então, se está regulamentado, está na lei, está no código, tem na lei de registros públicos, tem um provimento regulamentando, eles precisam apresentar esse serviço. E caso a gente não consiga, a gente realmente precisa abrir requerimentos administrativos contra esses cartórios para que eles apresentem motivação, justificativa para que eles não prossigam com esse serviço. Eu estou lendo aqui no chat também, doutor Demétrios, boa noite, ele colocou que tem notícias do 9º RI já ter registrado o uso capião. Sim. A doutora Vanessa Martins, tem ouvido reclamações de colegas em relação às exigências da prefeitura. Por exemplo, 6º e 8º, salvo engano, não registraram nenhum, pois travaram na prefeitura, não conseguem autorização. Alguma dica de milhões? Então, o que acontece? Com 15 dias sem a notificação deles, porque assim, os órgãos não são interligados, né? Quando eu prossigo com o requerimento aqui na prefeitura, no registro de imóveis, a prefeitura, o município, ele não vai saber automaticamente de que já está sendo movimentada essa uso capião extrajudicial. Eles são notificados, sim, mas por conta da demanda, o provimento nos apresenta a possibilidade de até de 15 dias eles não respondendo, a gente coloca que está ciente de que eles não responderam, mas que eles podem, posteriormente, averbar alguma situação ali na matrícula, né? Se tiver algo de errado, enfim. E isso é o que tem possibilitado a gente de avançar, porque os órgãos, eles não, federativos, enfim, não se manifestam no tempo hábil, e isso não pode prejudicar o cliente que está buscando aquela regularização. Então, a gente pode pedir, através de uma petição, que o processo tenha o prosseguimento devido, mesmo sem a anuência, mesmo sem a manifestação desses órgãos, porque a gente não pode parar o nosso procedimento porque eles não têm lá a organização deles, enfim, a demanda para atender todas essas notificações que eles recebem. Então, assim, infelizmente é uma realidade, não, né, que a doutora Vanessa falou aí, tem procedimentos que a prefeitura, ela realmente tem uma forma difícil de trabalhar, né, não é célere, cada município apresenta uma dificuldade diferente,
mas a gente precisa, enquanto advogados, contestar, né? Abrir requerimentos administrativos, o que for preciso para que a gente possa ter essa celeridade na apresentação do cliente. O que está em prazo no provimento é de 6 meses, mas a gente sabe que, como os doutores estão me apresentando, né? Até a doutora que está lá também de forma presencial na ABAME disse que não é a realidade de todos os cartórios, o trâmite da usucapião extrajudicial, muito mais na forma que está lá no provimento, que é a duração de 6 meses. Então, assim, é um sonho acontecer isso muito mais, assim, ainda mais em 6 meses, nesse tão curto tempo. Mas é possível e é algo que a gente precisa exigir, tá? Eu vou abrir a palavra. Meu nome é Cláudio. Boa noite. Boa noite. Estou gostando muito da sua exposição. Eu queria só que você me relembrasse a questão da adjudicação compulsória extrajudicial. Qual é a medida? Uma medida legal, a medida provisória, ou o número de lei? Só para eu poder anotar, que eu não sabia disso. É uma inovação, gente. Ainda não foi sancionada pelo presidente, nem vetada, né? Porque ainda pode acontecer, pode mudar a redação final e tudo, mas ainda não teve seu prosseguimento, ainda está na fase agora da sanção do presidente da República, né? Passou pelo Congresso Nacional. E então a emenda que passou pela Câmara, essa medida provisória 1085 de 2021, ela passou pela Câmara, teve propostas de emenda, mas não foram acolhidas. Aí depois passou pelo Senado, algumas emendas foram acolhidas, e nem dentre elas essa inclusão do 216B. No caso, o 16A é o capião, né? E o 216B, na Lei de Registros Públicos, será a adjudicação compulsória. Então, como a doutora Natália Rosa está colocando aqui no chat, a SMP que foi publicada teve mais de 300 emendas. Então, uma delas foi da possibilidade da adjudicação compulsória, ter a possibilidade de apresentação diretamente no registro de imóveis. Isso vai facilitar muito, né, a vida dos nossos clientes, aqueles que têm um contrato aquela promessa de compra e venda, aquela cessão, que infelizmente é a maioria, né, dos brasileiros que compraram em nota promissória. Aproveitando, doutora Ana, aproveitando para fazer um comercial, que a nossa ABAME vai estar na quinta-feira, que vai ser a nossa primeira ABAME itinerante dessa gestão, que vai estar na OAB de Nova Iguaçu, quinta-feira agora, a partir das 17 horas. E o tema são sistemas eletrônicos de serviços públicos, que vai estar a doutora Ana Tereza Basílio, doutora Alessandra Ávila, que sou eu, presidente da ABAME, e doutor Haroldo Lourenço, coordenador da mentoria também da ABAME. E nós vamos estar falando exatamente sobre a medida provisória 1085, sobre as suas mudanças, a integração dos cartórios. Também ela não traz também, além desses temas, como também a facilidade na emissão das certidões, que vão ser eletrônicas. E como você bem disse, só falta agora a decisão do nosso presidente da República. E os cartórios vão ter até o dia 31 de janeiro de 2023 para se regularizar. Então, é importante que os advogados já estejam inteirados dessas mudanças, porque vão ter muitas coisas, muitos detalhes da lei 6.015, né? E, principalmente, facilitador na vida do advogado. Eu acho que facilita muito a vida do advogado, né? Então, seria importante, a gente vai estar falando sobre isso lá, vai ser híbrido, o ideal seria a maioria dos abamentos estarem presentes na OAB de Nova Iguaçu, pelo menos vai ser híbrido? Vai ser transmitido pelo Instagram da OAB de Nova Iguaçu, tá? Então, desculpe interromper, só para incluir essa informação a todos. É importante estarmos presentes nesses eventos, porque o que a doutora Alessandra falou, depende da gente
enfrentar esses problemas que vão aparecer. Todo começo, início, né, apresenta uma mudança, que apresenta um incômodo. Então, se a gente está tendo problema até hoje com o uso capião extrajudicial, o quanto antes a gente iniciar essas atividades em relação à adjudicação compulsória também, de forma extrajudicial, é melhor, porque eles ficam inseguros, os oficiais registradores ficam inseguros de rapidamente assinar ali, né, o imóvel usucapido, o imóvel adjudicado, eles ficam inseguros. Tem cartórios que se sentem inseguros, então a gente precisa o quanto antes trabalhar esses temas e esses eventos que a ABAME apresenta são importantíssimos para que a gente possa trabalhar. E vou deixar uma dica aqui também que serve muito para mim aqui no escritório. Sempre que eu participo de uma palestra como essa, algum evento como a doutora Alessandra está falando, eu faço uma publicação, um informativo nas minhas redes sociais sobre esse tema. E aí a gente consegue atingir, né, 2 pontos importantes. Tanto apresentar que você é advogado e você trabalha com essa área, e também conscientizar o seu público dessa possibilidade, da importância desses procedimentos. Então, caso vocês se sintam à vontade, depois façam alguma publicação, alguma matéria sobre essas áreas, porque o cliente que está ali esquecido, ou então que nem conhece esse seu direito, não sabe a importância desse trabalho, ele passa a lembrar e vai te contratar com certeza, e eu nem vou pedir porcentagem nesses honorários, hein? Eu vou passar aqui a palavra para o corretor César Pinheiro, que ele também levantou a mão aqui. Eu não estou ouvindo o seu áudio. Eu vou só fazer uma breve explanação aqui. Quando você voltar, pode me chamar aqui direto no microfone que a gente fala. A doutora Alessandra falou do evento, né, da ABAME itinerante com a participação do doutor Haroldo, e eu lembrei de uma publicação que ele fez, né, uma certa oportunidade, sobre a uso capião, porque tem gente que ainda encara com preconceito, né? Caramba, o uso capião, ele está tirando de alguém a propriedade. Só que eu preciso considerar aqui com vocês, e vocês podem utilizar também desses fundamentos para com seus clientes, para com seus colaboradores. Ele não está sendo injusto com alguém, pelo contrário, ele está exercendo o direito dele, né, real, de propriedade naquele imóvel, que o proprietário já abandonou em razão do tempo, da natureza lá do imóvel, então, da causa. Então, ele abandonou. Então, assim, a gente, enquanto possuidor, ele precisa regularizar algo que ele de fato possui, né? Que ele trabalhou, que ele teve manutenção naquele imóvel, cuidado por muitos anos, o animus domini mesmo, né? Que a gente fala. Então, expliquem que é um procedimento legal, ele não está sendo injusto, ele só está regularizando algo que de fato já existe, né? Ele só precisa tornar real aquela titularidade, regularizar aquela propriedade em seu nome. Tudo bem aí, César? Acho que agora voltou? Sim. Doutora, a dúvida era só em relação à ata notarial, né, e o procedimento da uso campeão extrajudicial, se ela tem que ser feita no mesmo cartório de registro de imóveis, tanto a ata quanto o processo da uso campeão. Tá. Cortou para mim aqui. Confirma, por favor. A sua pergunta foi sobre a ata notarial e o próprio requerimento de registro, se são feitos no registro de imóveis? Se tem que ser no cartório do próprio registro da circunscrição daquele imóvel, ou se pode ser em qualquer cartório de notas. Olha, são procedimentos diferentes, e inclusive valores diferentes, e a gente precisa passar essa... Eu costumo, né, doutora Nayara também, que eu já conheço o trabalho, a gente costuma fazer esse passo a passo por e-mail quando a gente envia a nossa proposta de honorários para o cliente. Então, a gente explica, olha, a ata notarial, que é como se fosse a nossa petição inicial no processo judicial, ela precisa ser feita em qualquer cartório de notas aqui no Rio de Janeiro. Então, ela tem um valor. Então, por exemplo, um imóvel de 200 mil, vamos colocar que o valor da ata notarial é uns 3 mil reais. Aí a gente explica, olha, a ata notarial,
é um requisito obrigatório no procedimento de uso capião, ela tem um valor ali de 3 mil, porque eu já estudei ali a viabilidade do caso, nós somos os primeiros juízes, né, os primeiros registradores da causa, então a gente precisa fazer esse estudo de viabilidade para o cliente, para dar essa segurança para ele, porque eu não vou fazer ele gastar 10 mil reais no cartório para depois não ser viável nesse pedido, então a gente cobra consulta, faz esse estudo de viabilidade para o cliente. Se quiser aproveitar esse valor da consulta nos honorários, pode, se não, é justo também você cobrar por ato. Então, olha, o estudo de viabilidade foi R$600, um exemplo. Vi que é possível, então agora vamos partir para o primeiro passo, né, que é a ata notarial. A ata notarial ela pode ser feita em qualquer cartório de notas aqui no Rio e ela tem um valor de R$3 mil. Posteriormente à ata, nós temos que fazer a planta e o memorial descritivo, que tem um outro valor, e aí é um outro serviço com outro profissional, e a gente pode deixar até isso em parte. Pode ser que o imóvel já tenha matrícula, já tenha as suas medidas e seja dispensado da planta e memorial descritivo e o cliente vai ficar feliz que não vai precisar pagar engenheiro nem arquiteto? Pode. Então, tem situações que a gente pode dispensar esse cliente da planta e memorial descritivo. Enfim, dentre outras questões, tem as certidões negativas, tudo isso são preços diferentes e documentos diferentes. Para, ao final, a gente chegar com a junção de todos esses documentos, ata, planta, certidões negativas dos distribuidores, enfim, ônus reais, pegar todos esses documentos e aí sim, com o nosso requerimento também, que é necessário, o nosso requerimento enquanto advogado, registrar, protocolar esse pedido no registro de imóveis, que também tem o seu valor, que costuma ser aproximado do mesmo preço da ata notarial, ou seja, o senhor vai pagar a ata notarial e vai pagar o registro de imóveis, que é o pedido. Aqui, eu sou muito privilegiada, gente, que aqui no 12º, eles ainda te dão a possibilidade de você pagar só R$300 no início e pagar o final dos emolumentos, o restante dos emolumentos só ao final. Então, tem essa possibilidade para o cliente. Então, assim, são valores que a gente precisa, né, dividir para o cliente, mostrar para ele aí, pelo menos eu costumo fazer assim, dar um panorama para ele geral mais ou menos do que ele vai gastar, pode sofrer alterações, claro, mas a gente mostra aí mais ou menos quanto que é, e a gente oferece isso para o cliente dessa forma. Você ia fazer mais alguma pergunta, César? Complementando aqui, Nohana, que acho que falhou para você, que você comentou, a pergunta final do doutor César. E, no caso, a ata notarial ela pode ser feita em qualquer cartório de notas do Rio de Janeiro, né? Da localidade daquele imóvel. Mas quanto ao requerimento, é do local onde ele está registrado. Então, se esse imóvel for do quarto, vai ser do quarto. Se for do 12º, vai ter que entrar com requerimento do 12º. Não tem essa flexibilidade quanto à ata notarial. Correto, seu César, né? Aproveitando aqui a deixa, eu pedi a palavra, presidente, doutora Alessandra, você está me ouvindo? Eu sou a... Oi? Estou ouvindo. Boa noite para todos. Boa noite. A doutora Nohana é a líder da comissão de uso capião, eu estou como a líder, e eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer o convite para que possam conhecer a nossa comissão e integrar. Vocês estão todos convidados, vai ser um prazer discutir esse tema que é tão interessante para a gente. Eu queria deixar esse convite, tá? Obrigada pela palavra. E eu estou muito orgulhosa, aproveitando, para falar dos líderes e das comissões, e estou vendo que eles estão todos, muitos aqui presentes, também apoiando a doutora Nohana na apresentação dela, na explanação que foi sensacional, meus parabéns. Doutora Nohana, você falou sobre todos, esclareceu sobre todos os pontos, sobre responder as perguntas com propriedade. Então, você demonstrou muito conhecimento sobre a matéria e experiência, que é o que nós gostamos de trocar aqui na ABAME. E eu estou vendo os nossos líderes de comissão, as nossas comissões aqui presentes, o que a gente fica muito feliz, né, Sula? De ver a nossa ABAME crescendo cada vez mais, os jovens aqui inteirados e dedicados. Estou vendo também a doutora
Marina Antunes também, que é co-líder da Comissão de Empreendedorismo Jurídico, doutora Natália Rosa e tantos outros que eu ainda identifiquei. Queria, inclusive, aproveitar para falar para vocês sobre a nossa semana jurídica. Vai ser a nossa primeira semana jurídica da ABAME, em que nós estamos colocando essas comissões para trabalhar. Então, agora elas estão começando a mostrar o trabalho, né? E eu estou gostando disso. Então, vamos lá. A nossa primeira semana, nós fizemos um trabalho de ter uma semana inteira, a partir das 16 horas, e a última palestra começa às 19, né? De 16 às 19 horas. Então, cada comissão vão trazer 3 palestrantes e vão formar uma mesa com 3 palestrantes sobre temas diferentes, que a gente vai divulgar também nas redes sociais e também para os associados. E vai ser de segunda a sexta, tá? De 20/6 a 24/6, como já disse, das 16 às 19, aqui na nossa sede, e também vai ser divulgado de forma híbrida no nosso canal pela plataforma Zoom. A coordenação geral é da nossa diretora jurídica e pedagógica da ABAME, doutora Fátima Santoro, e é uma realização da nossa ABAME Gestão 2021 e 2022, presidente doutora Alessandra Ávila e vice-presidente meu querido doutor Daniel Martins. Essa semana jurídica, nós fizemos uns valores bem interessantes, atrativos, para que todos possam participar. Então, vai ter bilheteria, porque eu sempre gosto de lembrar que a nossa instituição ela vive das mensalidades dos nossos associados e da bilheteria dos nossos cursos. Então, nós vamos ter 5 dias de evento, né? O valor de investimento para o jovem advogado com menos de 5 anos de OAB vai ser de R$50, dos associados 60, estudantes de direito 55, parceiros e conveniados da ABAME R$75 e não associados R$100. A realização do curso está sujeita ao quórum mínimo de inscritos e, com certeza, eu tenho certeza que eu vou ter essa casa cheia todos os dias do evento. Eu queria também aproveitar que todos estão aí para falar dessa finalidade da ABAME que nós sempre devemos ressaltar, principalmente para os jovens. Eu vou colocar no ar uma reportagem, uma entrevista, na realidade, que o Dr. Geraldo Beire Simões fez ao Instituto de Magistrados do Brasil, que é um parceiro e conveniado à nossa ABAME, em que ele conta como que foi a trajetória de participação que ele e o Dr. Silvio Capanema, nossos fundadores, né, tiveram no anteprojeto da Lei do Inquilinato. E eu queria aproveitar essa oportunidade para que todos saibam dessa importante finalidade que tem a nossa instituição. A nossa instituição ela é um centro de estudo de prática jurídica. Nós estamos aqui como advogados para exercer a prática jurídica e debater sobre as mudanças necessárias. Então, foi importante que a doutora Norma trouxe a medida provisória 1085. E com ela, a doutora Natália quis ressaltar a quantidade de alterações, de emendas, né? Quis ressaltar também que ela modificou a 6.015, modificou outras normas jurídicas, e veio essa inovação modificando aquilo que não estava mais adequado para o novo tempo e para as novas necessidades dos advogados e de toda a nossa sociedade, de todo o nosso meio jurídico. Então, para isso que a gente serve. Então, as leis precisam também da participação dos advogados atuantes naquele mercado. E para isso que existe a ABAME. Por isso que é necessário que a gente leia, leia e leia, como o nosso patrono vai dizer. Estudar, estudar e estudar. Então, o futuro da ABAME não está nem mais nas nossas mãos, né, Daniel? O futuro da ABAME está nas mãos de vocês.
dessa turma de jovens advogados. Vocês é que estão com essa responsabilidade. Nós queremos ver vocês participando desses projetos de leis, nós queremos ver vocês opinando e levando para o legislativo as necessidades da sociedade, porque nós, advogados, somos apenas um representante da nossa sociedade. Então, vamos ouvir um dos nossos fundadores, o nosso querido Dr. Geraldo Beire, nosso eterno guru, e o padrinho do nosso Pinga Fogo, que é um evento na ABANG que acontece todo mês, todo último dia do mês, que ele serve exatamente para esse propósito. É de um pinga-fogo, não é mesmo, Sula? É do pinga-fogo que saem os artigos e as ideias das mudanças legislativas das leis que regem o direito imobiliário. Então, é isso, gente. Vamos ouvir. Autor do projeto de lei do inquilinato. Tema: Lei do Inquilinato e o novo Código de Processo Civil. Dr. Geraldo Beire, o senhor poderia resumir como funcionou a elaboração do projeto de lei do inquilinato, que inclusive contou com a participação do nosso diretor cultural, o desembargador Silvio Capanema de Souza? Foi assim, eu fui visitar minha mãe no Hospital São Lucas, que estava internada. Cheguei lá, o doutor Capanema estava com o pai dele também internado. E ele disse para mim: Beire, acabei de chegar de São Paulo e a FENAD, que é a Federação Nacional de Administradores de Imóveis, me encomendou uma nova lei do inquilinato. E ele disse lá para São Paulo que só faria se fosse junto comigo. Eu já tinha começado, aí nós nos reunimos todas as sextas-feiras no escritório dele e fomos elaborando fichas, primeiro artigo, segundo artigo, fomos assim. E num feriado, numa quinta-feira, foi feriado, nós ficamos quinta, sexta, sábado e domingo na casa dele, fechando. Essas fichas, depois de todas prontas, eu me encarreguei de montá-las e ficou pronto o que nós chamamos de primeira boneca. Pronta essa primeira boneca, nós levamos para Curitiba para novamente ser discutida, foi aprovada e foi remetida para o governo federal pela FENAD de São Paulo. Aí eu recebi um telefonema do doutor Hamilton de Barros, que tinha sido juiz aqui no Rio de Janeiro, dizendo: olha, Geraldo, está aqui o projeto que vocês fizeram, o Collor está muito ocupado, nós vamos fazer uma comissão, você vai ser chamado para trabalhar na comissão. Aí foi criada a comissão interministerial, 3, foi a Justiça, a Economia e a Social. E nós nos reunimos aí, essa comissão, composta de advogados, locadores, locatários, economistas, enfim, um mundo enorme de pessoas, e tinha uma representante dos locatários, que era a doutora Maria Elisa Barbosa Jardim. Era de São Paulo, ela presidia a Associação Brasileira dos Inquilinos Intranquilos, era a associação dela. E ela, muito brava, trabalhou junto com a gente o tempo todo. Então nós ficamos fazendo esse trabalho durante uns 3 ou 4 meses ou mais. Terminado isso, foi para o presidente da República, já como projeto, e ele imediatamente mandou para o Congresso Nacional o regime de urgência, que encontrou que estava tudo perfeito. E por que perfeito? Porque não foi feito em gabinete, foi feito com as pessoas, os atores, locador, locatário, enfim, todas as pessoas interessadas no assunto. Mandou para o Congresso. Aí aconteceu mais o seguinte: o relator no Congresso do projeto de lei, aí já era projeto de lei, 1912, veio ao Rio de Janeiro e pediu a alguém que o ajudasse. Então eu fui convocado para ir lá para Brasília trabalhar. Cheguei lá, ele me entregou uma sacola com 207 emendas para que eu examinasse e organizasse,
e eu preparasse o substitutivo, relatório substitutivo do projeto de lei. Então eu comecei a fazer esse trabalho, tinham 2 moças à minha disposição para digitar, e aí nós fomos fazendo artigo por artigo. Na primeira rascunho que ficou pronto, ele examinou e disse, olha, o senhor não deve, que eu dizia assim, pela rejeição da emenda tal, pela aprovação da emenda tal. Ele chegou e disse, não, o senhor não deve dizer isso, o senhor deve dizer, louvando a intenção do nobre deputado, não sei o que lá. Não, são 207 emendas, não dá para fazer historinha em cada emenda. E assim ficou pronto este já projeto de lei e foi para, então, ainda muito debatido, muitas reuniões, fizemos 12 versões. Cada versão daquela eu voltava lá para trabalhar com as moças. Eu acabei ficando lá em Brasília, fiquei dias e mais dias, acabou minha roupa, tive que comprar roupa lá, minha mulher que levava os processos aqui para que eu pudesse trabalhar, enfim. Mas ficou pronto e foi a plenário. No plenário, houve novas emendas. Aí esse relator pediu um crachá para mim e para o doutor Alexandre Thiolier, que é um advogado em São Paulo, para nós dois ficarmos dentro do plenário. Por quê? Porque tinha as emendas de plenário, então nós tínhamos que aparecer imediatamente nas tirinhas de papel para que ele sustentasse ou não, conforme eu e ele nós entendíamos. E na hora da votação, o que aconteceu? A oposição retirou-se do plenário, que era o PT e o PDT, saíram do plenário, não daria número, não podia votar. Então o presidente, na época, virou no microfone e disse que aqueles deputados que não estivessem no plenário iriam perder o jeton. Aí voltaram todos. Voltaram todos, deu um número e houve a votação e aí foi aprovado o projeto. Essas histórias de bastidores são muito interessantes. E nas reuniões tinham muitas e muitas discussões, trocas porque você não pode fazer uma lei dizendo eu quero isso. Não é assim. Você tem que discutir, você tem que trocar ideias. Que o nosso objetivo era o quê? O que havia antigamente? Eram várias leis do inquilinato, uma atrás da outra. Ora prejudicando o locatário, ora prejudicando o locador. Então, o propósito nosso na lei foi acabar com essa disputa. Seria, então, procurar que eles harmonizassem. Então, para isso, temos que ouvir todo mundo. Fizemos assim com amor, com carinho, com atenção, querendo realmente resolver. E fazendo um pequeno retrospecto histórico da lei do inquilinato, na época da sua elaboração, como foi recebida no mercado imobiliário e que benefícios trouxe para o direito imobiliário após a ser sancionada? Ela foi recebida muito bem. Houve, no início, assim, um temor dos locatários e dos jornais, vamos chamar esquerditas, como foi lá em Grande do Sul, quando nós fomos fazer uma palestra lá, a manchete do jornal era os ditadores da locação, não sei o quê. Então, no início era assim, porque diziam, denúncia vazia vai botar todo mundo na rua. Não houve nenhum despejo de denúncia vazia quando foi aprovada a lei. Por quê? Porque deu-se ao locatário o que ele precisava, um prazo mínimo de 30 meses e mais 6. Então ele teve tranquilidade para saber o tempo que ia fazer no imóvel. Ao locador, a certeza de que se ele, locador, precisasse do imóvel no futuro, para um filho que fosse casar ou lá o que fosse, ele, locador, poderia, após esse prazo, ter o direito da chamada retomada vazia. Não é vazia, ela é porque decorrente da lei. Então, o que aconteceu? Não houve a guerra, apaziguou tudo, os investidores que não construíam mais para locação voltaram a construir, muitos locadores que mantinham os apartamentos, as casas fechadas, voltaram a darem locação, então isso tudo criou um clima
de paz, afinal de contas. Tranquilizador. Né? Exatamente. E, bom, a ação de despejo destaca-se como um dos mais importantes frutos da Lei 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato. Certo. Pois passou a ser disciplinada, né, a partir de então. O senhor poderia explicar sobre a natureza jurídica dessa ação? É o seguinte, a Lei do Inquilinato tem as ações de despejo, consignatória, renovatória e a de revisão. A de despejo, que era o temor de que houvesse muita retomada, que não houve, a do despejo ficou o quê? Resolvendo as questões menores, ou seja, a falta de pagamento de aluguel. E essa falta de pagamento de aluguel não é por culpa da Lei do Inquilinato, é porque a economia depois sofreu vários tropeços, e então aí tem vários casos de locação, de despejo por falta de pagamento. Mas se pegar a estatística do tribunal, retomada não tem, ou zero, praticamente zero. Renovatória, uma ou outra para garantir o prazo só. Consignatória, raramente. E a revisional, algumas mais, porque os locatários passaram a pedir redução no aluguel, através da ação de revisão, o que é permitido pela lei e que também foi muito bom, porque trouxe o valor do aluguel para preço de mercado. Segundo especialistas, o novo Código de Processo Civil introduziu profundas alterações na Lei do Inquilinato. Quais as alterações mais importantes trazidas pelo novo CPC? Bom, na verdade, ele não trouxe nenhuma alteração, porque a Lei do Inquilinato, ela por si só, ela rege tudo. Ela tem a parte material, tem a parte processual e tem até a parte penal. A processual, quando nós editamos a lei, sofreu muitas críticas dos processualistas que não concordavam que houvesse um despejo, que houvesse liminar, não concordavam. Eles queriam o processo só para eles. O processualista não permitiu. Então, o que aconteceu? O Código Civil que veio, a Lei do Inquilinato, ela diz lá no seu artigo 79 que o Código de Processo Civil e o Código Civil só se aplica a ela, a Lei do Inquilinato, quando ela for omissa. E ela não é omissa em nada, ela tem tudo. Então, o Código Civil de 2002, no artigo 2036, ele veio e disse, o que ele disse? A locação do prédio urbano que esteja sujeito à lei especial, que é a Lei do Inquilinato, por essa continua regida. Então, a Lei do Inquilinato se rege, não precisa outra lei. E o próprio Código de Processo Civil agora, de 2015, no parágrafo 2º do artigo 1046, também diz o quê? Que permanecem em vigor as disposições especiais e os procedimentos regulados em outras leis. Quais são outras leis? Lei do Inquilinato e outras, aos quais se aplica supletivamente esse código. Então, só quando for a Lei do Inquilinato não tiver uma disposição que possa resolver aquela contenda, aí sim se aplicaria supletivamente essa lei. Então, não trouxe nenhuma consequência. O despejo de falta de pagamento é regulado exaustivamente no artigo 62 dela, Lei do Inquilinato. O senhor poderia dar uma mensagem aos novos advogados que pretendem atuar na área do direito imobiliário? Eu costumo sempre dizer o seguinte: a nossa área imobiliária ela é muito ágil, enfim, precisa de muita vontade. Então é preciso só 3 coisas. Primeiro é ler muito. A segunda é ler e ler muito. E a terceira é ler e ler muito. Se dedicar muito, não pode ficar por cima, não. Tem que descer a profundidade. E, claro, frequentar os cursos, frequentar a Emerge, ouvir as palestras, frequentar as associações como a ABAME, que se reúne todas as terças-feiras para debates, a ABAD, o Cresce, a Ordem, que tem as comissões próprias, enfim.
Estudar muito. E o senhor gostaria de acrescentar algo a respeito do tema? O que eu acrescentaria é o seguinte, como eu já disse lá no início, a ideia da lei do inquilinato, eu ia falar nossa lei, não, a lei do inquilinato quis a paz e conseguimos a paz. Tanto que já tem 20 e tantos anos, sofreu pequenos retoques redacionais para adaptar. E quem definiu muito bem, mas muito bem mesmo, foi o deputado Gustavo Krause, que era um dos relatores das comissões, porque eu não mencionei, esqueci de mencionar, a lei do inquilinato tramitou no Congresso, eram 4 comissões, e nós, da nossa comissão, conseguimos que todas as outras 3 somassem um único parecer, que foi o parecer que eu redigi, que foi aprovado. Tanto que a locatária, a representante da locatária, dos locatários, a doutora Jardim, fez uma carta pedindo aos deputados e aos senadores que votassem aquela lei. Então, era o inquilino falando. Então, eu ia dizendo, esse deputado Krause, ele escreveu um artigo publicado no Globo aqui do Rio de Janeiro, ele era do Norte, que o título de estudo, não precisa mais nada para definir a sua pergunta. Nem locatário, nem loucador. Nem o otário, nem o coisa. É a lei do inquilinato. Ótimo, então. Muito obrigada. O IMB agradece. Eu que agradeço essa oportunidade de falar para o IMB. Obrigada a todos. Está encerrada no dia de hoje, porque a gente não tem nem mais o que dizer, né? Obrigada a todos, gente. Boa noite.